Fala pessoal, mais um episódio aqui no Barretão na Agroplay TV, diretamente da 70ª, como que é? 70ª, enfim, tal de 70. Isso. Né? Pra quem não sabe, 70 anos aí de Barretão. E mais especificamente aqui no rancho da Agroplay, a gente tá com um bate-papo muito legal com alguns convidados especiais, artistas, pessoas específicas, empresários. E hoje a gente tem o parceiro aí, o Pedro Vale. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, um evento muito significativo para a indústria do entretenimento e temos que fazer o check-in aqui de vez em quando, né? Importante. Tem que estar presente. E encontrar pessoas, amigos, é sempre muito gostoso, bater papo, atualizar, contar fofoca da música, novidades da indústria. Tem bastante coisa acontecendo, é uma indústria muito rápida, muito dinâmica e a gente tem que estar atualizado também. Sempre bom estar junto com vocês aqui. Obrigado. Ô Pedro, eu tava lendo aqui na rede social, que inclusive é @PedroVale, e tá falando assim, aí, ó, galera. especialista em direitos autorais, contratos e direitos do entretenimento. Beleza, dá pra gente ver que você é advogado, tá no ramo. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero te perguntar, por que você tá no Barretão? Você gosta de sertanejo? Você já esteve aqui? E muito, hein, cara. Eu vim de Campo Grande, né? Então minha raiz é sul-mato-grossense, sistema 067. Não tem como ficar distante do sertanejo, né? E muito envolvido com o agronegócio também, então sertanejo é a raiz pra gente aqui. Representa o agronegócio, representa a economia do país, né? O agronegócio movimenta 33% do PIB e 33% dos empregos diretos e indiretos do país. E a música que representa essa categoria, essa classe, é o sertanejo. E este evento representa essa classe, representa esse povo, que é o povo brasileiro. Então, estar aqui é sempre muito gratificante e ver toda essa grandiosidade que é o Barretão, né? Que motivo... Quem não veio tem que vir pelo menos uma vez na vida, né? E outra, que motivo bom, né? Vir pra cá, você vai no podcast, dá uma trabalhadinha, vê um rodeio, curte um showzinho. Não tá ruim não, né? Melhor que o escritório, amigos, né? Isso aqui é melhor que trabalhar, né? Não? Muito bom. Boa demais. E o Caião, né? Mais especificamente aí, tá conduzindo também esse nosso podcast, né? Com alguns temas específicos. E hoje a gente tem um tema muito bacana. A gente vai falar um pouco muito sobre direitos, né, autorais, tecnologia na música. E eu queria começar com uma curiosidade, porque eu não sou tanto desse meio de vocês, mas eu sou curioso com algumas coisas. E eu vou te jogar já uma pergunta e eu quero ver. O que é a IA? Por exemplo, se eu chegar num chat GPT e falar assim, quero criar uma música de sertanejo com um tema romântico, e ela me dá lá todas as letras, o que seja, eu tenho algum problema com isso? Cara, vamos lá. É uma pauta bem interessante. Isso é polêmico, hein? É polêmico. E eu me aprofundei muito nessa questão da inteligência artificial na música. Aí a gente tem que partir por alguns conceitos. Primeiro, o conceito de quem é autor. Autor, pela legislação, é toda pessoa física. Então não existe autor, pessoa jurídica, e não existe autor de máquina. Se você parte do conceito de que autor é pessoa física e obra é criação do autor, se não tem autor, não tem obra. Então a gente parte desse princípio. Tudo que é feito via inteligência artificial não é considerado obra autoral, portanto, não possui proteção autoral. Então a gente parte desse princípio, tá? Decorrente disso, nós temos inúmeras ramificações. Por quê? Vamos tratar sobre execução pública, que é o quê? Para quem não conhece aí, para quem não está acostumado com esses termos, o ECAD é a empresa que arrecada e distribui os direitos autorais decorrentes de execução pública. O que é execução pública? É toda música executada em local de frequência coletiva, que são estabelecimentos comerciais. Então, academia, bar, restaurante, evento, rádio, TV... Todo mundo que utiliza música tem que pagar o ECAD. Ponto 1. E esse direito é decorrente da execução pública, que é chamado. Quando uma empresa utiliza uma música que não possui autor, qual que é o grande perigo aqui para fins de execução pública? Empresas falarem, essa obra não tem autor,
portanto não tem proteção, portanto eu não vou pagar o direito autoral. Então essa é a grande polêmica em relação à execução pública. E tivemos algumas ações, eu sou advogado do ECAD desde 2012, e a gente acompanha de perto essas questões, e é um tema muito sensível para o ECAD ainda. Legal. Mas teve 2 questões que foram noticiadas na mídia, que foi em relação à ReHap, que utilizou essa estratégia de falar, não vou pagar mais o direito autoral das minhas lojas, porque eu estou utilizando música de inteligência artificial. E teve de um parque temático em Santa Catarina, que também entrou com uma ação, só que a adesão judicial foi muito favorável aos autores e ao ECAD. Qual que é a base da raiz do problema? A inteligência artificial não cria nada do zero. Certo. Ela utiliza uma base de dados e, a partir do momento que ela utilizou uma base de dados que está dentro da Big Data, ela utilizou outras obras de outros autores para construir uma nova obra. Certo? Uhum. Porém, você explitar isso ou ter acesso ao que ela utilizou para construir essa nova obra para remunerar os autores originais é impossível. A gente está falando de uma arrecadação de centavos que seria dividida em milhares de centavos. Nossa. Então, isso inviabiliza muito a questão da arrecadação de execução pública. Aí o que a estratégia operacionalmente que o ECAD vem fazendo? Eu cobro, porque embora seja uma obra que eventualmente tenha sido criada por inteligência artificial, ela utilizou obras protegidas. Como eu não consigo identificar e ainda não tem nada definido na legislação, o dinheiro fica retido para distribuição futura. Então, até lá, pode ser que venha alguma lei, pode ser que, de alguma forma, isso seja regulamentado para poder remunerar os autores. E essa arrecadação, quando ela é feita e não distribuída, ela funciona como uma espécie de arrecadação retida, né? Ela distribui de forma proporcional, equitativa aos milhares de autores. Então, imagina o seguinte, o ECAD arrecada esse ano acho que deu 1,5 bi de reais. Meu Deus. Vai dar. De execução pública. Não estamos falando de plataformas digitais, que é outro tema já. Que é outra forma de enxergar a IA na música. Mas o ECAD arrecada 1,5 bi de direito autoral ao ano. Acho que é a previsão desse ano. Desses 1,5 bi, vou chutar aqui, esse dado eu não tenho. Sei lá, 100 milhões não foram identificados. Ele pega esses 100 milhões depois e distribui de forma equitativa para todos, conforme a média ponderada das execuções que teve com base na amostragem. Então essa é a primeira linha de ver como que nós vamos tratar a inteligência artificial para fins de execução pública. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente tem esse problema. Eu particularmente, vou deixar uma dica aqui. No meu perfil eu escrevi um e-book sobre direito autoral e inteligência artificial. Quem quiser, vai lá, que tem um livrinho bem interessante. Boa. Eu particularmente tenho uma opinião que é muito simples. Arrecada e distribui proporcionalmente sem esperar o tempo. Porque não vai ser possível identificar. E a partir do momento que você não tem identificação do autor, você remunera a coletividade. Uhum. Porque tem algumas propostas de algumas classes artísticas, por exemplo, de querer cobrar do ChatGPT, por exemplo, da Suno. E para mim não faz muito sentido, porque eu acredito que a inteligência artificial, como ela se autoalimenta, no D0 hoje, no dia de hoje, isso já não é mais possível. Uhum. Porque ela já tem um banco de dados de próprias obras artificiais ali que ela pode se utilizar. Sim. Você fala, não, vamos cobrar da inteligência artificial aqui porque ela está usando um repertório protegido. Ela fala, não, eu não uso mais repertório protegido. É um repertório já baseado. E o repertório baseado no que ela própria já criou. Então, o time para isso já passou. Para querer cobrar da inteligência artificial, da plataforma. Ponto. Fica solto, né? Então, assim,
Também não quero me alongar muito, porque esse tema, cara, é complexo. Aí, nós temos uma outra parte, que é a visão do fonomecânico disso, do fonograma que gera. A falta de autoria não impede a arrecadação de royalties. Beleza? Certo. Então, assim, eu posso fazer uma música por inteligência artificial, uma obra, né? Uma letra. Não é porque não é obra, mas Sim. vamos chamar de obra artificial aqui, tá? Gravar, produzir e soltar no Spotify. Chegar lá na Paralog e falar: Caião, sobe pra nós aí. Ela vai gerar royalty, o Spotify vai pagar, a distribuidora vai pagar e vai monetizar. A gente Certo. teve um caso de uma banda que bateu 600 mil ouvintes mensais, uma coisa assim. Uma banda 100% de IA. Tanto De IA. as obras, né? Artificiais. Obras, né? Isso. Vamos pôr entre Quanto aspas. os arranjos, a interpretação, as fotos, o videoclipe. Foi bem, rodou bastante na mídia isso daí, até que o conteúdo foi removido, né? Foi removido depois. Foi removido depois. Mas isso gera royalty. Gera royalties. Porque não gera direito autoral, mas o direito conexo gera. Entendeu? E o direito conexo é o que remunera o fonograma, Então ele tem um lastro ainda que segura ali. que segura a remuneração, mas não tem autoria. Aí, Caramba. cara, é muito doido, porque assim, isso acaba também tendo um reflexo quanto na gestão de catálogo como um todo, porque às vezes tem gente que distribui 10 mil músicas numa pancada só, tudo feito por inteligência artificial. Vai chegar um momento que a indústria vai travar. Você não tem servidor para aguentar tudo isso, o Spotify vai começar a querer cobrar para poder armazenar, e isso vai... É um tiro no pé para a indústria, para quem está utilizando. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: tecnologia que é desenvolvida, ela foi feita para utilizar, e a gente tem que utilizar a nosso favor, desde que não prejudique o intrínseco, né? Então, assim, vou utilizar aqui uma plataforma para fazer uma correção, para fazer um ajuste, me dar uma ideia, mas sem perder a essência da criação. Usar enquanto ferramenta. E usar quanto ferramenta de apoio, e não quanto ferramenta de criação do zero. Entendeu? Mas ainda é um tema que, cara... Tem algum artista que tá tendo algum problema, assim, que você acha, principalmente por causa do ECAD, que você tá ali dentro, que tá começando a se mexer com isso e tá uma coisa nova? A classe da galera mais antiga, né, que tem uns repertórios da década de 90, 2000, eles se sentem muito incomodados com isso. Mas eu entendo, na minha opinião, tá, que é uma visão ultrapassada. Não adianta você querer correr contra a velocidade da tecnologia, cara. Tá tudo muito rápido. É igual a questão Teve a questão que bombou recentemente dos MTG, né? Sim. Cara, você querer segurar o movimento cultural é muito difícil. Então, o que é óbvio que tem a questão dos direitos morais da obra. Cara, eu não quero o Caio interpretando minha obra, ou fazendo um remix do meu fonograma, ou fazendo qualquer tipo de sample. Beleza. Mas querer barrar o movimento é muito difícil, porque os caras derrubam uma e sobe outra, derrubam uma e sobe outra. Não controla, né? Não controla. É um movimento cultural que teve uma força significativa. Então, mas também não pode explorar de forma indevida. O que eu acho que tem que ser um movimento? Ao invés de falar, não vamos seguir aqui, falando, vamos seguir, mas vamos negociar. E quem soube fazer negócio, cara, reativou catálogos incríveis. Você tem isso. De MCs que fizeram MTGs que foram super bem. O caso do Topo lá, que Sim, foi, acho que sim. o que teve uma maior repercussão, né? Achei que foi genial, pô. Veio identificar a oportunidade, identificar um momento cultural, porque você tem um movimento cultural que ninguém segura. Sim. E falar como fazer desse limão uma limonada. Eu falo porque como a gente tá numa situação de vida unânime, que a tecnologia, a IA está muito inserida no nosso cotidiano, tudo aquilo que é intrínseco, que é cultural antigo, ou ele se adapta, ou fica para trás, ou realmente ele bate de frente e não faz.
E a música, eu que não sou tanto da música, fico me questionando, aonde que a música vai entrar na parte da tecnologia? Aonde que a parte da música vai vir acompanhando a velocidade da IA, até dessas, agora tem a nova televisão, né, 3.0, nova modernidade, onde que a música consegue entrar sem perder a real essência da canetada, a real essência da prosa, a real essência de estar com os amigos ali, vir a ideia e compor, mas saber usar também as tecnologias, né, de hoje. Eu acho assim, na antiga lei de direito autoral existia um termo que chamava exteriorização do espírito. Isso é a obra, é você pegar o que vem do teu intrínseco Legal. e colocar no papel. E a gente atende vários compositores. E tem um especial que é muito amigo meu que chama Euler Coelho, não sei se vocês conhecem, escreveu vários hits. Chora Me Ele Liga. fez Chora Me Liga, por exemplo. Cara, ele conta que a Chora Me Liga ele fez no banheiro. Então assim, ele tava tomando banho e escreveu no box da... Aquilo ali veio para ele. Ele recebeu aquilo ali. Legal. Isso a inteligência artificial Não nunca consegue. vai substituir. Porque é algo divino, entendeu? É algo que Deus manda para ele ali agora. Eu particularmente acredito muito. E falo, cara, caneta isso aqui, ó. E aí, isso não consegue substituir, né? O que a gente tem que buscar é uma conscientização para os compositores para não prostituir a autoria, para não prostituir o mercado de composição, porque isso vai ser, isso vai se voltar contra ele mesmo no futuro e querer, enfim, regulamentar que obra artificial tem que arrecadar direito autoral. Com certeza. Cara, não, eu sou contra. E assim, eu defendo que quem é o autor, ele tem que ter a opção de eu concordo liberar, não concordo liberar, voltando naquela questão do MPG, né? E que são duas visões do direito autoral, que é voltada para o direito moral, que eu defendo 100%, mas a gente tem a via do direito que é os direitos patrimoniais, que é o que a música fomenta comercialmente. E aí são visões distintas. Eu sou mais do lado do comercial. Fala, cara, fez, alterou, você não consentiu, beleza, você tem todo o direito de derrubar a música. Agora, você está vendo a oportunidade, se você trabalha com o seu catálogo com uma visão comercial, e não, vamos aproveitar a oportunidade e vamos surfar essa onda, né? E talvez então saber utilizar a tecnologia para outros benefícios que não infringem isso, como por exemplo a Paralogue, que eu acho que é um... Inclusive você fez um conteúdo, né? Fiz. Talvez coincidentemente você está aqui na Agroplay, mas cara. não sabia que ela entra um pouco talvez nisso, né? Desse movimento novo, tá vindo uma onda nova, o que a música pode propor? Uma tecnologia diferente. O que você... Acho que o Caio, né, pode até falar um pouco melhor, mas acho que é um assunto interessante pra gente falar, porque você já fez um conteúdo na sua rede social sobre isso. Uhum. O Caio tá mais à frente, né, dessa tecnologia nova para poder ter essa, vamos dizer assim, essa IA positiva, né, da música, né? Utilizar a tecnologia como um todo, como a inteligência artificial para fomentar a música é indispensável hoje. Sim. Né? Você utilizar para criar uma coisa. Agora, você utilizar, igual a Paralogue tem várias tecnologias ali, desde questões de gestão financeira, split de pagamento, são que manualmente seria impossível. Até mesmo na identificação de conteúdo protegido. Identificação de conteúdo protegido. Você conseguir escalar o seu controle de qualidade, porque não é o nosso caso, mas o volume de lançamentos é absurdo diariamente. Então, tem gente que fala em 10 mil, tem gente que fala em 60 mil semanais, tem gente que fala até em mais, não tem um número, não conheço um dado concreto disso, mas é muito... A Deezer soltou um dado que são 20 mil novos lançamentos mês de obras com inteligência artificial. Ah, perfeito. A Deezer, ela se posicionou sobre esse tema. Ela consegue identificar e ela coloca uma chancelinha ali de que o conteúdo tem IA. Então, no nosso caso, enfim, nós somos uma distribuidora. A distribuidora já é uma resolução tecnológica para resolver, de fato, uma dor que, acabou, de certa forma, com a pirataria. Sim. Né? Então, as distribuidoras, o streaming veio e resolveu um problema de mercado. Você tinha o físico, que era um produto,
que podia ser replicado em determinado momento do avanço tecnológico. A gente sofreu muito com isso e agora você tem música que virou serviço, deixou de ser produto e virou serviço. Então você tem tudo ali na palma da mão. Mas como que eles podem oferecer esse serviço de qualidade, né? Como que nasce isso? Sai de lá do autor, passando pelo produtor fonográfico, intérprete, como é que chega lá na DSP, como é que chega na loja de streaming? Você precisa percorrer toda uma cadeia, uma cadeia que envolve muita tecnologia, principalmente para poder resguardar os dados. Todos os metadados são muito importantes, então ISRC, enfim, o ISWC, são dados importantes para você resguardar todo mundo que de fato colaborou naquele produto fonográfico, que envolve uma obra, que envolve autores, que envolvem editoras, que envolvem músicos. Então, cuidar dessa informação é o nosso papel. Manter o afinco com a informação é um desafio, porque diariamente surgem novas ideias, como NTG, como o emprego de IA no arranjo. Então, o emprego de IA? Com o uso da IA no arranjo. No arranjo. Então, usar a IA como ferramenta, de fato, seria talvez o melhor uso dela. Cara, hoje, eu acho que assim, o uso de IA para produção é super válido. É super válido. Eu vejo isso com bons olhos, porque não interfere a criação, e assim, para você entender, que você quer na música, obra é letra e melodia. Uhum. O que é letra e melodia? Letra é fácil, sim, né? Você identifica ali o que é o texto literário, mas muita gente confunde o que é melodia com arranjo. A melodia é tudo aquilo que você consegue assoviar. Você fala, cara, vou identificar uma melodia. Então, vou dar um exemplo. Vou ver se eu assovio aqui. Ver se dá. Vai, né? Essa é a melodia. Que música é? É o hino. É o hino nacional. Você conseguiu identificar? Perfeito. Isso é a melodia. Ela é indivisível da obra. O arranjo seria um adorno, algo que você pode O arranjo é o enfeite dessa melodia. Então, você já tem constituído a obra letra e melodia quando você faz o arranjo. Você utilizar a IA para enfeitar, você não prejudica a obra. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso é, eu acho muito válido e tem que ser utilizado. E principalmente na parte de tecnologia de IA para gestão de dados, para distribuição, que é o trabalho de vocês. Sim. Assim, sem isso hoje não funciona mais. Não tem como. É muito difícil identificar qualquer tipo de fraude hoje humanamente. Então, precisa contar com o recurso da IA, até mesmo para escalar. Então, distribuidores que têm um alto volume de lançamentos precisam caminhar junto com a IA. Isso traz velocidade, traz precisão e no caso dos produtores, eu acredito que o adorno, o arranjo, o extra tem que utilizar, eles têm que utilizar. Isso abre um leque de criatividade e possibilidades. Até uma pergunta, Pedro. Eu percebi que algumas sociedades de gestão coletiva, hoje, para você cadastrar um fonograma, você consegue indicar se houve ou não houve o uso de IA, qual foi o papel daquela IA, mas é sempre a título de arranjo. Seria nesse caso, ou a identificação seria a título de arranjo. Se for do cadastro do fonograma, sim. O que teve uma ideia de se cadastrar alguns fonogramas que obrigatoriamente você teria que vincular uma obra, você tem a informação de que aquela obra é uma obra artificial. E aí, isso seria, pelo sistema, né? Seria feito como se ele fosse negativo. Sabe que o sistema usa, né, verdadeiro, positivo, verdadeiro? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. E aí, a partir do momento que aquele cadastro fosse identificado como uma obra artificial, ele não iria gerar arrecadação. A distribuição, né, no caso.
Entendi. Que arrecadar, vai arrecadar. Enfim, mas e aí entra, muito, né? É muito complexo. Interessante. E mudando um pouco de assunto agora, entrando mais na parte de carreira, porque pega um pouco de algumas dores que eu tive, que entra na parte de gestão de imagem. Porque, querendo ou não, o artista também tem uma questão de imagem, tem além das questões todas de autorias, mas tem questões de imagem. E você é um advogado que cuida de muitos, né, artistas. Quantos artistas, mais ou menos, você tem como cliente aí? Cara, a gente tá com um quadro, acho que passou de 100 já. Passou de 100? A gente tem um casting bem grande. E aí a parte de imagem direta, seja para polêmicas, seja para questões jurídicas, tudo na tua mão? Tudo. Tem algum caso de que você salvou a carreira de algum artista? Por algum motivo específico? Já tive, cara. Tem como falar? Tem, acho que tem. A gente teve um caso recente, que não foi nenhum artista, foi uma influenciadora, né? Ela publicou... Não vou falar o nome. Não, sem falar o nome, só o caso. Acho que a pessoa quem souber vai entender. Que ela foi acusada injustamente. Cara, acho que eu posso falar o nome. Acho que eu posso porque foi a Karen Bacchini, uma influenciadora de moda. Certo. A Karen, eu lembrei agora porque o roteiro, a gente ajudou a escrever o roteiro da justificativa. Legal. A história é muito longa, mas ela teve uma ex-funcionária que acusou ela indevidamente de várias coisas, entrou com uma ação trabalhista, perdeu a ação, aí não contente, ela foi pro tribunal da internet, fez um vídeo e ali a internet explodiu, viralizou. Terra sem lei. Terra sem lei. E o pessoal massacrou a Karen. Mas muito, assim. Perdeu todos os contratos, ela fez várias acusações falsas e teve uma queda de faturamento do dia para a noite e foi para zero. Fora ameaças na rua, o povo falando que ia matar ela, aprofundou na crise de depressão, e aí a gente teve que tomar medidas judiciais para ter resguardo, para trazer uma narrativa para o público entender de uma forma leiga. Porque tinha muita questão jurídica. Do trabalhista desenvolveu uma questão civil que desenvolveu uma questão criminal. Cara, a menina perdeu as 3. Nossa. Aí, construir essa narrativa, a Karen fez um vídeo de 1 hora e pouco no YouTube e trouxe todas as provas. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Ponto a ponto. E aí, a gente teve uma equipe de assessoria de marketing também, que lida com gestão de crise de imagem, junto com esse apoio jurídico do que tinha que falar e a forma que tinha que falar para o público poder entender. E aí ela recuperou a imagem, mas foram 4 meses assim de tensos. De tenso. Nos top trends do Twitter, ou que o atual X, né? nunca vou falar isso. Nunca esquece. É difícil. Nos top trends, assim, e ela é muito forte no YouTube. Ela foi uma das primeiras youtubers do Brasil, cara. É mesmo? Existe umas personalidades, assim, Sim. Não no sentido de personalidade, personalidade no sentido figurativo mesmo, que, cara, a gente nem sonha. E tem um mercado gigantesco. E aí, eu acho que de crise de imagem foi um dos piores casos que a gente teve assim, não pior, mas um dos casos mais sensíveis, porque teve ameaça de morte, o povo queria... E aí foge de linha muita coisa, né, cara? Foi interessante. Até tava contando nos bastidores do DJ, acho que pode falar, né, da história do Alok, que eu acho que é muito legal, que é até uma coisa positiva, né, legal. Que assim, acabo não sendo desse mundo, quando eu começo a escutar essas histórias, fico muito curioso, cara. E eu tento ficar voltando na minha época que eu era jogador, porque tem muita coisa que correlaciona, né? Ser imagem, ser uma figura pública, você ter um trabalho, ter um vínculo, ser contratado, e você tem os obstáculos aí que, na maioria das vezes, o fã não vê. Né? E tem muitas coisas por trás que faz até o artista entrar em ação, no caso, ou o cantor no palco, ou o atleta em campo, carregado de pressão, porque tem uns detalhes internos que precisam ser ajustados. Nesse caso que você
peço que você fale aí, porque eu acho que é uma coisa muito interessante que replica isso que eu tô dizendo, né? Assim, primeiro, o meio artístico, né, é visto e vinculado muito na parte de festas, eventos, um ambiente descontraído, e o pessoal não enxerga que existe uma estrutura gigantesca por trás. Primeiro, a atividade artística é atividade empresarial. O artista, ele entende que ele precisa disso? Cara, é difícil, né? Só se der problema, assim, né? A gente ajudou a difundir bastante isso. Mas artistas do Brasil, vocês são empresa, vocês são uma marca. Isso. Então, igual aqui dentro da Agroplay, né, cara? São tantas empresas aqui dentro, tantos negócios, e quem é de fora, o público, enxerga 2, 3 artistas, 4 artistas, né, que tá com a música. Mas você tem uma estrutura jurídica, financeira, contábil, de pessoas, gestão de gente, equipe, gigantesco. O público não enxerga isso. E aí, consequentemente, eu falo assim, eu defendo muito que não existe artista sem empresário. Entendi. Porque até mentalmente, cara, são áreas distintas do cérebro. E o cara, para ter o intelecto para criação, dificilmente ele tem o discernimento de fazer gestão. E aí, a partir do momento que você une esses dois caras, artista e empresário, vocês têm uma sociedade, via de regra, né? Uhum. Tem vários modelos de negócio, mas você tem uma sociedade onde, cara, um canta, sobe no palco, atende o fã, faz não sei o quê, e o outro faz a gestão. Só que da porta para dentro eles são sócios. E aí o artista tem que ter... Poucos têm essa visão de negócio, né? Muitos têm preguiça. Às vezes, quando eu vou ler os contratos, né, eu falo, cara, é o seguinte, você vai fazer isso aqui uma vez só. Mas eu vou ler, eu leio cláusula por cláusula. Ali, ó, você entendeu? Isso aqui é para isso. E a gente já faz esse contexto de acordo de sócios, né? Para, durante a vigência do contrato, ter vários caminhos claro, já meio pré-definidos ali. E eu sei que pro artista é muito chato isso, né, cara? É muito chato ver questão jurídica. Aí eu falo do contrato trazendo situações, trazendo, ó, essa cláusula é porque já aconteceu isso. Isso igual a questão do Alok que você me trouxe agora, né? Que a gente já vai falando, já aí. Vai. O Alok, ele é intérprete, autor, então ele é compositor de várias obras. E aí, nesse caso, ele tinha feito uma composição junto com um outro artista, que é o Kevin, que fazia parte da agência que eles tinham na época. E decorrente dessa música, uma música chamada Na, tipo um negócio muito doido. Decorrente dessa música, o Alok... Tem esse vídeo, cara, tá no processo. Vou ver se eu consigo pôr depois. Tem o dia que... Tá a gravação no dia que eles estão no estúdio. E ele recebe sabe igual eu falei do Euler? Ele recebe a melodia, assim, ó. Parece que veio uma luz, ele vem e fala, cara, não é essa melodia aí, não. Vai ser essa. E aí, decorrente dessa música, chamava Na, ele foi num determinado show e apresentou a música e não gostou do resultado. E ele era autor, ele e esse outro artista, o Kevin. Perfeito. E aí ele não gostou do resultado, chamou outras pessoas, o Kevin tinha autorizado a modificação da obra, né? E eles fizeram umas modificações naquela obra inicial, que ele não tinha gostado. O Kevin tinha autorizado e no final do dia tinha 14 coautores. Nossa. 14. E o Kevin era um deles. E aí, um dos coautores era o Luiz Sonzi, do Despacito, gigantesco também. Caraca. Um lançamento mundial da música, né? Um ratito. E a música subiu e o Kevin pediu o takedown falando que não tinha liberação autoral. E derrubou. Derrubou. Ô, Pedro, uma dúvida, tá? Porque, enfim, é polêmico isso. Já existia uma obra. Uhum. Temos uma nova obra.
Uma obra derivada. Uma obra derivada. A outra obra torna-se uma obra incidental dentro da derivada? Não, a outra obra também tinha sido cadastrada. Entendi. Mas a participação do Kevin nessa segunda obra, como ele não estava lá ativamente, foi por ser uma derivada, em decorrência dessa obra original. Isso, perfeito. E autorizado por eles. Ele tinha autorizado? Tinha autorizado pelo WhatsApp. Mas o parâmetro de divisão percentual, ele é definido na autorização. Cara, quando foi feita a segunda obra, que tinham 14 coautores... Uma cooperativa, né? Que é uma cooperativa de coautor, mas é um lançamento mundial também. Tá ótimo, né? E outra, a gente conta esses casos porque foi um processo que repercutiu na mídia, Sim. Então a mídia trouxe isso em detalhes do processo, a gente acaba comentando. E aí, na segunda parte, onde tinha os 14 coautores, foram feita a divisão igual, de forma proporcional, que tinha sido feito o acordo, entendeu? Uhum. E aí ele conseguiu derrubar a música. Reivindicou os direitos autorais da música, falando que ele era o autor. Mas, cara, o autor, eles foram coautores da primeira. Sim. E teve você pega uma... É que é difícil a gente mostrar aqui, mas você pega a música, depois põe um trecho com a mesma melodia, você tem uma outra literatura ali em espanhol, aí tem modificações na letra, mas a melodia se manteve. Em boa parte a melodia se manteve. Sim. Mas surgiu uma nova obra. Fato é que ele derrubou. E aí qual que é o entendimento da lei de direito autoral? Quando muita gente confunde isso. Anota isso aqui, ó. Existe uma diferença de autor e titular. O povo confunde isso. Como que é? O autor, vamos supor, nós estamos aqui, nós três. A gente faz uma uma nova música agora, nós somos 3 coautores. Certo. Ok? Mas, conforme o nosso combinado, eu posso ter 50% de titularidade, vou fazer diferente. Eu posso ter 70% de titularidade e vocês dois 15%. Uhum. Perfeito. Beleza? Nós somos em 3 coautores. E isso não existe uma regra, é um acordo aqui mesa. É um acordo de mesa e isso vai no contrato Perfeito. de edição. Mas essa divisão percentual, ela se refere à participação no patrimonial. Do patrimonial. Do direito patrimonial. Isso. Em peso, somos 3 coautores que, por mais que eu tenha falado uma vírgula, entendi. Sou autor, sou coautor. Você é coautor. Perfeito. E aí, se eu tenho 70% e vocês dois 15%, e a gente tem uma divergência de entendimento sobre a utilização da obra, vou liberar a obra para a Ana Castela gravar. Não é porque eu tenho 70% que eu posso liberar. Perfeito. Cara, precisa de todos a liberação? A regra precisa de todos. Se não tem convergência, os coautores decidem pela maioria e não os cotitulares. Então vocês dois que têm 15% sobrepõem a decisão de vocês sobre a minha que tem 70%. Não pelo percentual, sim, pelo... Caramba. Existe a possibilidade de de ter uma maioria e ela prevalecer na decisão. Independente do percentual. Em número só. É em número de coautores e não de cotitular. Olha, eu acreditava que se eu tivesse um autor em 10 que não quisesse, travava tudo. Foi o que aconteceu no caso do Kevin. No caso do Alok. Tinham 14 e ele era o 14º. Né? Os outros 13 a gente tinha um documento e ele não passou o documento e derrubou a música. Aí nós entramos com a ação. A música caiu na sexta-feira, na data depois do lançamento. Na terça já tinha subido de volta. E teve perda de streaming? Teve um prejuízo. Né? Porque você tem um link do YouTube, por exemplo, que já tinha subido, enfim, tem várias coisas. Mas subiu, voltou. E aí o entendimento final é que um único coautor não pode prejudicar a maioria. Além de que existiu o consentimento prévio dele do WhatsApp, que tá liberado, pode modificar, pode trazer o lição, só faz, teve essas conversas. Então esse foi o entendimento. E ele estava cadastrado na nova obra. Não é que assim... ignorou o cara. Não, pelo contrário. Ele também foi considerado um dos coautores. E aí muita gente tem trave, né, cara? A indústria da composição hoje,
Cara, os campings de composição é uma indústria, né? É uma indústria. A importância do compositor, o compositor que carrega, que é o start da indústria do entretenimento, né, cara? Tudo vem da música. E aí, se não tiver bem amarrado isso contratualmente, cara, às vezes você perde investimentos de lançamento por causa de uma questão autoral. Uma coisa que deveria ter sido resolvida lá no começo. E aí a galera acha que assim, é padaria, pega e sobe. Se der certo, eu corro atrás pra ver depois. Cara, não dá. E aí entra o trabalho se der ruim é porque deu bom. Porra. Aí entra o trabalho de curadoria que vocês estão fazendo lá, que eu achei muito bacana, cara. De ter esse cuidado. Porque você acaba sendo penalizado pelas plataformas. Com certeza. A agregadora, a distribuidora, cara, que começa a tomar muito takedown, pedido de takedown, o rating dele vai baixando da credibilidade. E aí você vai ficar exposto ao problema, entendeu? Esse takedown aí, se é recorrente, ele pode interferir até no algoritmo em algum momento? Das entregas? Cai. Será que faz sentido? Olha, é difícil, não tem uma resposta oficial sobre isso, mas imagina que você tem um produto que está performando, ele é responsável por atrair 50% dos ouvintes mensais que você tem em determinada plataforma, e você perde esse produto imediatamente. Com certeza isso vai impactar na entrega algorítmica, porque você deixou de ser aquele objeto de consumo frequente de metade da tua audiência. Agora, penalização direta, como se fosse um shadow ban que tinha no Instagram, eu não desconheço uma... Algumas agregadoras eu sei que fazem com selos. Tipo assim, tô tendo muito pedido aqui, eu vou bloquear você de subir nova música. Perfeito. Isso tem, entendeu? Entendi. Mas não é por parte da plataforma, é por parte da distribuidora da agregadora. É que nesse momento a responsabilidade passa a ser nossa. Perante a DSP, a responsabilidade é nossa. Então é muito importante ter o controle de qualidade para evitar esse tipo de situação. Se ela se tornar recorrente, tem casos de distribuidoras que realmente perderam o contrato e não distribuem mais para determinada DSP. Isso tem isso. É muito complexo, porque às vezes você tem dentro da distribuidora um catálogo de uma pessoa que está trabalhando super correto, super bem ali. Mas aí aquela distribuidora perdeu a licença. Ela não pode mais administrar um determinado catálogo dentro daquela loja. Então ele é obrigado a se retirar de campo. Então, por isso que é importante todos esses pilares, porque às vezes um pilar de um descontrole aqui pode afetar quem está no caminho certo. Exatamente, é muito bom você saber qual é uma responsabilidade que transborda uma relação, né, cara? Total. Perfeito. E assim, o que tem de gente, cara, que digitalizou catálogo de terceiro? Cara, isso é muito problema. Assim, o cara, sei lá, pega a música da Délio e Delinha. Tô trazendo uns cantor lá de Campo Grande, das antigas. Digitaliza a master. Sem autorização. Pega e sobe, amigo. Ô Pedro, e tem algumas polêmicas aí relacionadas a essa prática. Eu já recuperei muito catálogo assim, cara. Mesmo? Já recuperei. E um contrato antigo da época do físico... Puta, eu gosto de falar disso. Não previa o streaming. Vou te explicar. Necessário que tenha a previsão. Como é que funciona isso? Vou te explicar. Existem São dois períodos. Esse é o ponto. É que assim, nós temos 2 períodos aí. Eu tive uma conversa muito bacana com o Paulo Junqueiro, que era o presidente da Sony na época, quando a gente começou a fazer renegociações de catálogo com gravadoras. Que foi o quê? Vamos lá, antigamente, o físico, a maioria da indústria era por meio de contratos de cessão. O que é isso? Não existiam produtores independentes, igual você pega o Dudu Borges, o Miyazato, o Pepato, que o artista vai lá, paga o produtor e a master é dele. Tá. Esse é um modelo de negócio que atualmente prevalece no mercado. Prevalece, é uma maioria, né? É a maioria. É independente. Antigamente era o seguinte, para você gravar, Milionários é Rico. Tinha um contrato com a Warner. A Warner tinha um estúdio da Warner, tinha o produtor da Warner, que ia lá e gravava, pagava todo o custo de produção, e aquele
produto era da Warner. Perfeito. Então, a maioria dos contratos são cessão de direitos. Esse é o primeiro ponto que tem que ter conceito do que é. Decorrente disso, nós temos um divisor de águas, que é a nova Lei de Direitos Autorais, que não é mais nova, mas que é de 98, e a antiga Lei de Direitos Autorais. A antiga previa que contratos firmados durante aquela época de cessão de direitos, por isso que eu tive que explicar o que é cessão de direitos, servia para suportes que já existiam ou que viriam a existir. Aí complica, né? Aí então, complica. assim, se o contrato de cessão foi assinado antes de 98, o royalty que estava previsto naquele contrato já não prevalece para as plataformas atuais. E qualquer suporte que venha a existir. Isso antes de 98. A partir de 98, a cessão tem que ser expressa para qual suporte você está cedendo. Físico, digital, sei lá, daqui um dia vai ter, sei lá o que vão inventar, né? Invisível, cerebral. NFT. É uma coisa recente, não estava prevista. Não estava previsto. Não tem. Aí, qual que foi o posicionamento das gravadoras? As grandes gravadoras, né? Quem foi ter pós-98, eu tenho que aditar o contrato. E aí, existe uma lógica econômica disso. Quando você tem um contrato físico do CD, do DVD, do vinil, existe um custo que tinha na época que hoje não tem, que é o quê? A prensa, a capa, perfeito, contracapa, a distribuição, logística. E a distribuição logística. Quebra, e, enfim, tinha tudo isso aí. Aí, na época, os royalties era normal, assim, 7%, 8%, 9%, assim, um contrato de 10% de royalties, cara, era o Roberto Carlos, entendeu? Tô chutando, né? Não conheço o contrato do Roberto Carlos. E aí, quando você traz isso para o cenário da atualidade, do digital, você tem um desequilíbrio contratual, porque você já não tem aquele ônus que tinha antigamente. Claro. É legal isso, né? Pensar dessa forma. E existe o que é o padrão do mercado. Então, qual que foi a política das gravadoras? Embora eu tenha um contrato de 10 lá, para eu colocar no digital, eu vou aditar esse contrato e trazer ele porque é a realidade do mercado. Entendi. Então teve uma parte de uma boa fé das gravadoras nesse sentido. E aí, só que normalmente eles não pagam de 30% também. Então é 30%, 35% de royalties, nem contratos se são de cessão de direitos que a master é deles. E aí a alternativa é, se eu for firmar um contrato de cessão de direitos hoje, aonde eu vou ter que pagar esse fonograma, ele sempre fala, né? O exterior não permite, né? Sempre bota a culpa lá fora, né? Eu preciso ver lá fora, uma semana depois não foi aprovado. Olha só. E aí tem essas traves de 35%, 40% no máximo, entendeu? Aí como é um catálogo muito antigo, e aí eu desenvolvi uma tese, cara, sobre a função social da música decorrente da cultura, que é você ter o acesso a um portfólio, a um catálogo que só foi feito no físico, que não tem autorização pro digital. Porque, pô, você tá me hoje eu não tenho como mais consumir, sei lá, vou dar um exemplo aqui, Cacique e Pajé. Não, no Spotify tem, né? Tô dando um exemplo. Digamos que não tem. Até ia trazer esse problema, depois eu quero trazer um probleminha. E aí, se eu não tenho mais como acessar isso, como consumidor, como público, eu estou impedido de ter acesso à cultura do passado. Cara, ó que doideira aí. E aí isso muito interpretativo, né? Muito, né, cara? E aí a gente abre um leque do tipo, se eu sou gravador e quisesse bater o pé, ainda que no meu contrato for, eu tô falando o que eu imaginei, tá? Não que isso prevaleceu, porque as gravadoras adotou outra linha de realmente ir lá e assinar com todo mundo. Mas se eu pudesse chancelar, eu ia soltar todo mundo, se a master fosse minha, tá? Certo, eu quero deixar isso muito claro.
cara, eu não tenho como mais entregar o teu produto. Que é outra época, Porque é outra época. E aí... Às vezes você trava até o sucesso do cara. Eu estou ceifando o direito da pessoa querer te ouvir. Perfeito. Sim. E aí a gente vai, faz, solta e adita. Entendi. Era justamente esse o caso. Eu ia perguntar pra você, mas você já respondeu. No caso de um artista não entrar em acordo, isso ficaria completamente esquecido, ficaria parado no físico. Aí, por exemplo, um uso que é coberto e restrito, como, sei lá, o jornalismo. Então, cara... Fica sem acesso a isso. Esse eu não posso falar o caso, mas teve um artista das antigas, grande, que não aceitou a negociação. Falou, cara, eu não vou aceitar. A gravadora virou e falou assim, a master é dela. Então eu não vou pôr tua música no Spotify. Aí, a gente tem uma outra coisa. Aquele cara já não tem o mesmo timbre daquela música que ele gravou. Ele não consegue gravar de novo, amigo. Pra fazer uma nova. Pra fazer uma nova música. E ele lançar por ele mesmo e ter lá a negociação com a distribuidora igual com vocês. Ele já não tem aquela mesma interpretação. E aí você fica entre a cruz e a espada, né? Então, esse é o problema. Ficaria um impasse? Ficaria um impasse. Caramba. Se o cara virar, se o artista, né, o intérprete virar e falar, não quero que sobe, e não tiver o contrato aditivado, autorizando, não sobe, Trava cara. tudo. Mas entra a parte da lógica comercial. Beleza, você não vai subir? Você vai gravar outro? Não, não vai. Então por que não sobe? E aí a postura das gravadoras foram, cara, a master é minha. Mas é injusto, cara. Eu concordo que é injusto, mas eles falaram, a master é minha, no teu contrato tá prevendo 10, mas eu tô te oferecendo 30. Entendi. Entendeu? Então, assim, teve um bom senso. É complexo. Que lá ninguém imaginava que ia mudar também, né? Se o cara falar assim, não, poxa, eu quero... você não tem custo nenhum, você vai colocar a distribuidora, aí vem a nossa parte, né? A gente entrega com eficiência para gerar o menor custo possível. Ele falou assim, não, então eu quero 70%. 70% não dá. Então a gente resumiu a discussão entre uma questão comercial, de negócio, né? Então, se fosse, digamos assim, pelo apelo cultura, acima de tudo, gravadora, paga 70% pro artista. E aí? Então, aí não se resume só a isso. É complicado, cara, é um choque. É um choque. Mas a maioria acabou tendo um bom senso e fechando aditivos nessa faixa aí de contratos de 30% a 40% de sessão, onde a master era da gravadora. Sim. Né? Sim. E, cara, eu tento, como eu atendo gravador, às vezes é difícil, né, cara? Cara, eu atendo gravador, eu atendo editor, eu atendo artista. Eu sou do problema na mão, pô. Os três, cara. Eu sou do mercado independente, então aqui é... Então, assim, é difícil eu ficar me posicionando muito, porque acaba que às vezes dá um conflito de visão, né? Só que não tem resenha também pra falar, não, cara. Eu pego e falo o que eu acho. A master é da gravadora. Financiou. Sempre resolve, cara. Vai lá, faz um acordo, não vai até 30, 35 e tudo mais. E ficar com orgulho não leva nada a ninguém, né? Não leva ninguém a lugar nenhum. Perfeito. Porque isso é interessante você falar, porque senão vai ficar fora. E naquela música que era do Stranger Things, que era da Kate Bush, que ela foi lançada em 85, e ela foi estourar só agora, novamente. Então, assim, uma música de 85, que tava parada, e aí por causa que colocaram ela lá na série da Stranger Things, ela voltou nos tópicos, e aí talvez implica justamente nessa questão, né? Como é que tá a distribuição? Como é que tá o contrato ali atrás? Não era digital 1985. Se não tivesse um acordo, imagina... Que pena seria pro ouvinte, pra obra coletiva, o audiovisual, pro artista que ia deixar de ganhar, pro autor, pra gravadora. Então isso é ruim pra todo mundo, né? Então que bom que, como você trouxe, Pedro, na maioria dos casos houve resolução, ninguém perde. Principalmente o público, que tem acesso. Principalmente o público, que é entre a tese, né? Exatamente. Cultura. Exatamente. E aí, Avelar, você falou um negócio interessantíssimo, cara.
o que tem de fonograma antigo voltando à tona, às vezes as pessoas acham que, assim, que vem à toa. É que existe um trabalho gigantesco por trás disso. Ninguém sobe uma música ou põe uma música numa minissérie à toa. Sim. Ou o cara já foi, um fundo comprou o direito desse fonograma, houve uma ação de marketing. Não é aleatoriedade? Não é. Esquece. Isso aí é... Já tá amarradinho, né? Tá tudo... Compra um catálogo de uma grande banda, daqui a pouco, 2 anos depois, sai o filme dela. Ou tem uma campanha publicitária com ela. Então, o nosso mercado, ele é muito cativante. Mas ele também é muito estratégico, cara. E uma música, às vezes, pode faturar, cara, alguns milhões de reais. Dependendo da estratégia que você tem, o que tem de gente de fundo, de empresas, adquirindo catálogo, são muitos. Tá, uma aposta também, né? E o que é legal, cara? A gente fala, né? A música é muito ligada ao direito. O trabalho que a gente faz hoje, ele vai refletir daqui 70 anos, depois que o cara morrer. Caraca. Então, quando a gente pega para estruturar um artista, eu não vejo o show que ele vai fazer amanhã. A gente já pensa no futuro. Depois que ele morrer, o espólio, o que ele vai ter que fazer para continuar recebendo esse ativo. Isso tanto na parte do autoral quanto do fonográfico, porque isso vai render por muito tempo. E se você tiver um gestor para fomentar esse catálogo, é um ativo financeiro valiosíssimo. Valiosíssimo. Tem muita gente que descarta catálogo. Olha só. Agora, não adianta nada você ter um catálogo e não trabalhar. Então você tem que ter esse trabalho. Você tem que ter a intencionalidade ali. Cara, isso, um papo que a gente bateu um papo ontem com o pessoal da Deezer, com o Dani, e a gente chegou a falar sobre catálogo. Hoje os artistas não estão mais olhando tanto para catálogo, principalmente para construir catálogo. Todo mundo tá construir carreira, né? É o próximo single, cara, não deu certo, próximo. Não deu certo, próximo. E, enfim, vai deixando pra trás. Quer ficar mirando só o hit ali, rápido, e não aposta, né? Cara, não pensa que é uma escada, né? Não pensa que isso realmente é um patrimônio. E... Entendi. Acertar a primeira música já é difícil, meu amigo. Acertar a segunda é um trabalho que vai dias e noites ali, uma equipe, não é só o artista, tem artista, agência, distribuidor, agregador, equipe de marketing. Cara. É um pouco que eu trago o mundo do futebol, né? Não é só apostar no talento ali do camisa 10 e sem contar com a persistência, com a equipe, com o suporte, com o empresário, com o advogado, para depois o menino estourar. Você pega o caso do Estevão, né, que é o maior recente do Palmeiras, o menino foi vendido agora por milhões. Claro que tinha um talento. Claro que tinha a música ali, o hit, mas ele tem uma base estrutural para permanecer no topo. Permanecer. Porque quantos, né? Eu olho assim, a música bateu o top 1 e depois? E os artistas? Qual que é a próxima música daí? A constância. E que tá? E aí só foi fogo de palha. E aí foca naquilo, não aposta em outras coisas, reconhece. Fica muito mirando só o próximo hit. Exatamente. Não dá constância ali, né, cara? Então acho que é interessantíssimo. Essa conscientização do artista, né, cara, de tratar o negócio como empresa, tanto na parte musical, fonográfica, venda de shows, publicidade, imagem, entender que você precisa de uma estrutura empresarial para gerir tudo isso, vem crescendo, acho que esse consentimento hoje em dia. Mas, pô, que tem artista que, assim, o cara não tem registro de marca, cara. Eu falo, cara, não dá, vem cá, senta aqui, vamos organizar isso. Perdão, aproveitando isso, dá seu pitch de venda aí, por exemplo, um artista pequeno, médio ou grande está crescendo, em que você poderia ajudar ele como? Em que sentido? Em qual que é o alerta que você pode falar pro cara, me chama que eu posso te ajudar nisso, porque às vezes o cara nem sabe no que ele precisa, né? O que você pode indicar aí pro... Assim, a gente atende artista iniciando de zero, como os maiores artistas do Brasil, o Milionário, o Jota Quest, o Alok. A estrutura do artista grande é mesmo pro pequeno. Essa é a primeira. O que ele tem menos... Estou falando de estrutura jurídica, né? Tá. O que ele tem menor é a quantidade de gente, quantidade de equipe, quantidade de problema. Mas, isso é primeiro. Regra número 1 de artista. Artista, regra número 1 para você. Isso. Ouve isso aqui. Registro de marca. Perfeito. Primeira regra.
Regra número 2, ter um CNPJ. E essas duas coisas ele consegue fazer sozinho? Sozinho, um contador ou se ele entrar no Google aqui e colocar como abrir um MEI, ele abre. Perfeito. Pedro, dúvida no ponto 2. Né? Eu não vou perder o timing. Mesmo tendo uma empresa, é necessário ter um contrato dele, pessoa física, por ser o intérprete com a empresa? Então, aí você tem a marca. Principalmente, tipo assim, para venda de show em órgão público. Certo. Você tem que ter uma empresa para vender o show e você tem que provar a exclusividade artística. Você prova com um registro de marca. Mas, pergunta de leigo mesmo. Eu tenho uma pessoa que sei lá, é o Sorocaba. Sorocaba, ele é aquela pessoa, aquele CPF. Fernando. Certo. O Sorocaba chama Fernando, né? Você sabe. O Fernando que é Sorocaba. Fernando. Fernando. E o Sorocaba, ele é aquela pessoa. Aquela pessoa tá atrelada à marca, ou, por exemplo, eu poderia trocar a pessoa, manter a marca, manter a empresa, manter o vínculo da marca com a empresa e o Fernando Sorocaba sair atuando, ou eu devo de alguma forma, dos dois lados, tá? Olhando como empresário ou olhando como uma pessoa que é um intérprete. Vamos pegar o exemplo que você trouxe do Fernando Sorocaba, né? Já teve outros Fernandos. Sim. Então, a marca a titularidade é de quem registra ela. Se é de uma empresa, ela vai ficar ali. Mas eu, enquanto artista, posso me resguardar atrelando um contrato na minha pessoa física. Eu sou... Vamos pegar o começo. Você faz um registro de marca, o artista que criou, vamos lá. Criou o artista aqui, XPTO. Ele registra o nome da marca dele no INPI porque o nome dele... Vamos supor, meu nome é Pedro Vale. Certo. Eu quero usar o meu nome, Pedro Vale, como artista. Certo. Eu tenho que registrar esse nome no INPI na atividade artística. Tá. Independente de que se é o seu CPF. Se é meu CPF Pedro Vale. Ponto 1. Perfeito. Aí, inicialmente, o artista pode fazer isso no nome dele mesmo. Depois ele pega esse registro e transfere para o CNPJ que ele abre. Ou já abre o CNPJ e faz o registro em cima da marca, o registro de marca em cima do próprio CNPJ que ele abrir. Entendi. Então, assim, regra número 1, registro de marca, abertura de CNPJ. Aí vai fazer os cadastros. Cadastro de produtor fonográfico, cadastro de autor, intérprete, perante a associação ECAD. Aí tem alguns contratos que esse cara precisa fazer. Ele vai ter um agente, que aí existe uma diferença entre agente e empresário. Sim. Que é o quê? O agente, ele é o contrato... Vamos lá, esse vai para o corte, hein? Contrato de agenciamento, ele é uma prestação de serviço. Eu contrato o Avelar para ser meu agente. Perfeito. Ele vai comercializar meu show e ganhar uma remuneração por isso. Ele não tem responsabilidade. Perfeito. Sobre trabalhista, tributário e etc. Agora, se eu chamo o Caio para ser meu empresário, a regra, né? A gente está dentro do mesmo CNPJ, compartilha resultado. Então, com um agente, 20% do lucro, da venda do show. Vendeu o show por 10 mil, 2 mil é do agente. Com o empresário, participa do resultado. Vendi 10 shows por mês, a 20 mil reais, deu 200 mil reais de receita, teve 100 de despesa, a gente vai dividir lucro de 100. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Essa é a grande diferença do agenciamento e empresariamento. Aí, o cara vai precisar de um contrato de agenciamento. Perfeito. Ele vai precisar de um empresário, normalmente, né? A gente defende muito isso. Um contrato com uma distribuidora. Ele entra no escritório daí, né? Então, mas essa dúvida de entrar no escritório, ela demora um pouquinho. Que normalmente você precisa aparecer para despertar o interesse do escritório para te chamar. Entendi. Então, e essa base você já precisa ter. Para chegar mais redondo, né? Para chegar redondo. A gente faz um processo de due diligence assim, para algumas empresas que vão pegar artistas novos, que se ele não tiver esse básico, esse cuidado básico da atividade empresarial dele, cara, você não vai perder tempo com esse artista, entendeu? Aí, ou você vai orientar o cara e falar, vamos fazer do zero aqui. Aí a gente pega e faz. Faz o contrato, registra, faz o contrato de agenciamento ou o empresariamento, aí você faz o acordo de sócio, que é maravilhoso.
O acordo de sócio no entretenimento é maravilhoso, cara. É uma coisa que eu sou fascinado em fazer. Mas é comum? Nos que a gente atende, é. Os que a gente atende, a gente faz bastante. E o contrato de empresariamento, que é o norte. Quando chega o artista e o empresário. Que ali a gente traz o norte. A gente costuma dizer, tá quase tudo ali. Entendi. Do D0 até esse cara acabar o prazo do contrato e como que vai ficar tudo. Pô, que legal. E tem várias coisas que, assim, fala, você advoga para artista ou para empresário? Cara, eu advogo para o negócio, irmão. A minha visão aqui é o que é o melhor para o seu negócio. Não é o que é melhor para o artista e o que é melhor para o empresário. Obviamente que tem cláusulas ali que é melhor, que tendem a apertar mais o artista e outros que tendem a apertar mais o empresário. Sim, né? Mas aí é negócio. Mas aí é o que é melhor para o negócio. Pô, e outra, estando claro, transparente, você entendeu isso aqui? Se acontecer isso, vai tá claro para você? Beleza, vamos embora. E é para proteger ele. A gente tem uma cláusula no contrato que eu falo o seguinte: é proibido o artista fazer publicidade para benefício próprio. O que é isso? Ele não pode chegar aqui e falar: fala galera, eu tô na Paralog, tá, não sei o que, abrir o Instagram dele para ganhar uma caneca, ganhar um lanche, ganhar uma roupa, uma diária de um carro. O artista faz muito isso. Sim. Isso é prejudicial para ele. Ele não entende que isso é prejudicial para ele mesmo. Porque você tem várias empresas de marketing, agências, que monitoram todos os artistas. Todos são monitorados. Sim. E às vezes ele troca essa caneca aqui. Toca essa caneca aqui, que é da Paralog, e ele tem uma proposta de um outro concorrente que é para divulgar uma loja muito maior. Entendeu? Então, os caras não entendem isso. Eu falo, cara, isso é para proteger você. Porque é muito melhor você ter uma gestão da sua imagem do que ficar prostituindo a sua imagem. É o menos é mais, né? Sim. E outra, é o gancho para ele falar assim, cara, eu não posso fazer isso. Que artista é muito assediado, né, cara? Sim. Eu costumo falar, cara, é difícil, o artista acaba perdendo o filtro de muita coisa do que é realidade, do que é verdadeiro. Vive numa bolha ali, né, cara? Porque é tanta gente, é tanta conexão, todo dia tá no evento, todo dia tá gente, aquela encheção de saco. Ele perde o filtro do que é verdadeiro, do que é realidade, o que pode ser bom para ele ou não. E aí isso é o break para falar, cara, legal, gostei, mas fala com o meu empresário. Tem que ter alguém de fora, né? Exatamente. Tem que ter, cara. Não pode ser o chato do negócio. O artista não pode, tem que ser o carisma puro. Tem que ser. Esse é o papel dele. E também ele não pode ser o próprio vendedor comercial dele. Não, isso perde valor. Demais, né? Perde valor. Mas muito. Tem que ter no começo, cara, valor. É que assim... Fase. Claro. Toda profissão tem. O artista é normal. Ele começa no bar, aniversário dos amigos e tal, até chegar no Barreto de 70 anos. É isso aí. E para alguns acontece, outros não. Por quê? Cara, não dá pra, não tem uma fórmula. É isso aí. Né? E aí são fases que o artista vai ter que ir entendendo. Às vezes, para ele trocar por um lanche, cara, é o almoço dele. É o momento. Mas às vezes ele já tá um pouco maior que, cara, ele não precisa. Não precisa, e ele precisa dessa cláusula. Quando o artista já chega nesse momento de fazer contrato de empresariamento, principalmente, ele já tá com uma visão empresarial mais estruturada, né? Perfeito. E aí, essa é uma cláusula, por exemplo, que vem para proteger ele mesmo. De chegar e falar, o dia que seu amiguinho chegar te oferecendo uma lavagem de carro para você divulgar o lava-jato dele, você fala, cara, não posso. Pensa a longo prazo, né? Meu contrato não permite. Agrega valor. Agrega valor na marca e imagem. Às vezes ele pode achar que tá perdendo algo ali, mas ele tá preparando para algo melhor lá na frente, né? Então acho que E aí o contrato nosso funciona meio que um manual mesmo, do que pode fazer, do que deve fazer, do que não pode fazer, em várias frentes, desde a parte de imagem até na parte financeira. É educacional pro cara também, né? E uma coisa que a gente instituiu, que eu acho que é muito legal, cara, é a visão de negócio, de modelo de negócio. Que assim, para você distribuir resultado num empresariamento,
esse resultado tem que ser positivo. Sim. Em regra, um artista demora 2, 3, 4 anos para breakivar. Igual uma empresa, igual uma franquia. Sim. Cara, é a mesma coisa. Você tem o tempo ali, né? Você tem um tempo de break-even, depois você tem um tempo de payback, que é o retorno do investimento, e o artista funciona igual. Então, o que a gente recomenda em todo contrato nosso? O artista, ele vai ter, sei lá, vou dar um exemplo. Um artista empresário, 50% para cada um. Exemplo. Só que os resultados dos 3 primeiros anos é tudo negativo. Sim. Né? Esse cara vai viver do quê? Aí, se ele não recebe nada daqui, ele vai buscar fora, porque ele precisa comer. Uhum. Né? Aí tem duas visões. Tem gente que trata como adiantamento de royalties, ou adiantamento de resultado, que eu não sou muito fã. E eu costumo recomendar um cachê por artista por show. Então, assim, igual um músico sobe no palco e canta, sim, e ganha lá, sei lá, vou chutar um número redondo aqui, R$1.000. O artista subiu no palco e cantou, ele ganha R$1.000. Perfeito. Um pouquinho mais que o músico, né? Sim. A 1.500. Eu tô dando um exemplo. Um músico para ganhar R$1.000 hoje acho que não é esses valores, né? Infelizmente. Não é. Mas eu tô chutando, né? Beleza. Aí o cara faz 10 shows no mês, vamos colocar, o artista vai receber 10 mil, cara. Só que para ele receber 10 mil, ele tem que fazer 10 shows. E aí você tem uma outra regra econômica. Do valor do seu show, o teu custo não pode ser mais do que 40%. Então, para você receber R$1.000 por show, amigo, é simples, a conta tem que fechar. Bota a educação financeira nele. Educação financeira. Exatamente. Então, assim, você vendeu um show a R$10.000, o teu custo do show, não é o custo total da operação, custo do show, 40% é a trava. Ou seja, você tem que gastar R$4.000 com banda, equipe, com o que você vai receber. Aumentou? Vai aumentando. É isso aí. Aumentou para 30? Ensina o cara a enxugar, ensina o cara a administrar. E aí, qual que é a lógica emocional que tem nisso? Ele se enquadra na realidade do custo de vida dele. Eu faço isso na minha vida pessoal, pô. Perfeito. Eu tenho um prolabore mensal, Uhum. com base na minha receita fixa, Uhum. e quando eu distribuo o lucro, eu invisto. Perfeito. Porque quando o artista recebe a distribuição de lucro mensalmente, normalmente ele acha que aquilo ali vai ser para sempre, a distribuição de lucro. E o nosso mercado, ele é... Muito cíclico, né? Ele volátil. é cíclico. Então, você vai tendo ali uma educação financeira, que é pagar o artista por subir no palco e tocar. Final do ano, cara, distribui lucro. Massa. O cara pega 200, 300 pau, ele não vai torrar. Mas dá 30 mil na mão de qualquer um de nós, não é porque artista Some. Some, irmão. Some. Você pegar 30 mil por mês, você vai gastar 30 mil por mês. Cara, legal, mas assim, tem... Muito bom, cara. É legal tem um papo pra até amanhã aqui ficar falando. E é isso que é legal deixar frisado, justamente por isso que eu fiz a pergunta, porque não é só um Pedro advogado, né? E sim um cara que faz uma gestão aí de carreira do 360, né? Para o pequeno, médio, grande artista, desde a parte de um direcionamento de educação financeira, desde uma blindagem de imagem para se autovalorizar lá na frente, né? Então não é só o juridiquês, porque ninguém quer falar com advogado. Não. Então é muito mais assim, voltado, por isso que a gente trouxe esse papo para justamente dar espaço, né? Você cada vez mais está na parceria conosco também. Agradecer seu tempo. Acredito que assim, são informações extremamente importantes no pilar de um sucesso de uma carreira de artista. Não é só o talento, não é só o hit, não é só a música. Tem muita coisa por trás ali que precisa ser analisada, avaliada. E infelizmente as pessoas esperam vir o problema para depois resolver o problema. Perfeitamente. E às vezes você faz uma preventiva, você consegue aí pegar uma carreira muito longa, né? Então, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui no Barretão com a gente, aqui no Rancho da Agroplay. Eu que agradeço. Curte-se, divirta, esteja sempre convidado conosco. Seja cada vez mais um apoiador aí da Paraloge, da Agroplay. Divulgador número 1 agora. E a gente fica muito feliz aí, Caião, Pedrão, e tamo junto. Fechou. Valeu, galera. Valeu, obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Valeu, gente. Então, mais um podcast aqui no Rancho da Agroplay, no Barretão, na Agroplay TV. Um grande abraço. Valeu. Um abraço.